Está no ar mais um podcast diretamente aqui do Ginga Moda RN, com a realização do Sebrae, do Senai e do governo do estado também. E quando a gente pensa em influência, temos uma convidada muito especial que palestrará aqui no evento também. E eu estou falando dela, gente, da Gel Chaves, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda também. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Na verdade, eu acho que tudo que a gente pode se conectar através do Sebrae é muito rico, porque são experiências que realmente valorizam desde o pequeno empreendedor, aquele que está começando agora, até aquele que apoia o que já está ali caminhando. Então, eu tenho muita alegria de participar de um evento como esse. A gente tá basicamente no pré da palestra, né? Exato. Quem tá aqui com a gente também é a Ana Rosa, que é analista técnica também do Sebrae, maravilhosa. E a gente vai ter esse papo, gente. Esse papo que é leve e que é pra gente conhecer um pouco mais sobre a Gel também e sua trajetória. Se você pudesse contar algo que marcou ou como surgiu a Gel, o que você diria? É interessante até essa pergunta, porque a Giovana e a Gel são duas personas diferentes, né? O Gel Chaves, que hoje é a minha empresa realmente, ele surgiu basicamente da minha necessidade de trabalhar com moda e de trabalhar, de fato, de ter uma renda. Eu lembro que eu cursava design de produto na faculdade, na Federal, em Campina Grande, e aí eu não tinha nenhuma oportunidade de trabalho ainda. Daí o meu namorado olhou para mim e falou assim: por que tu não cria um Instagram? Isso há 6, 7 anos atrás. Ele falou, tu gosta tanto de moda, é algo que está em alta, que está crescendo, cria um Instagram. E aí foi quando eu comecei realmente e criei o Instagram sem nenhuma pretensão, assim, sempre sonhando, eu sou muito sonhadora. Mas quando eu comecei, eu não pensava assim, quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou fazer? Não, eu só fazia e entregava o meu melhor. E acho que foi assim que as coisas foram crescendo, evoluindo e se tornaram tão grandes como são hoje. É difícil, será, diferenciar a Gel e a Giovana? Como a gente tá brincando agora nas redes sociais, do CNPJ, do CPF? Sim, com certeza. O CNPJ, eu sempre fui uma pessoa muito responsável na minha pessoa física já, então isso para mim já era uma facilidade para quando eu comecei a empresa. Mas eu acho que a Giovana, ela é muito mais leve, mais brincalhona, tanto que hoje em dia a gente tem aquela questão dos deles, né? E aí eu tenho um perfil secundário que eu comecei a falar nele para tentar me desconectar mais dessa seriedade no outro perfil e que funcionou super. Eu consigo hoje mostrar para as pessoas um outro lado meu que elas não conheciam, porque se você perguntar para elas como elas podem me identificar, sempre tem esse lado mais profissional, mais sério, mas eu sou bem piadista na pessoa física, eu adoro brincar, mas eu levo muito a sério a minha profissão, então é o que me trouxe até aqui, acho que é um diferencial também. Sim, com certeza. E engraçado, né, que você falando que começou sem muita pretensão, sonhando sempre. Mas sem algo super organizado, digamos assim, com um certo planejamento, nada, né? Tá? E eu acho engraçado isso porque muitas pessoas, inclusive, começam um negócio exatamente assim. E às vezes nem se vê como um empreendedor. E hoje você é, sim, uma empreendedora. Na verdade, desde o início você estava empreendendo. E, inclusive, é por isso que a gente está realizando um evento como esse, juntando o Sebrae, Senai também, que é um local onde a gente pode desenvolver as pessoas tecnicamente, né? Tem diversos cursos lá nessa questão de desenvolvimento de moda. E o Sebrae já com essa parte mais de organizar o negócio em si. Então, é muito interessante quando a gente pega assim, um negócio que começa bem pequenininho, sem nem imaginar que pode virar um negócio, mas já com esse sonho assim de se tornar um grande empreendedor. Então, queria até saber de você, Gel, quando foi o momento que você realmente começou a se enxergar como uma empreendedora e começou a procurar realmente essa ajuda maior de gestão e tudo mais, e ver a sua marca realmente como algo mais sério? Logo, acho que no segundo ano, eu já vi que o negócio estava indo por um rumo que, assim, sozinha eu não conseguiria administrar. Eu acho que quem é dessa área mais criativa, mais de moda, não é tanto dessa área administrativa, nem de financeiro. E aí, o meu namorado é meu sócio hoje, nós somos sócios na empresa, ele falou assim, vou te ajudar até onde eu conseguir te ajudar. Interessante que a gente fez algumas reuniões, inclusive, com o Sebrae Paraíba, para poder entender um pouco mais do negócio, porque eu também tinha um sonho de abrir uma marca. E eu visitei algumas indústrias na época, o que foi muito interessante também, porque hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso realmente ao conhecimento, de fato.
Quando eu comecei realmente, quando eu era apenas uma adolescente, eu queria cursar moda, mas não tinha o curso na minha cidade, eu nasci em Campina Grande. E aí meio que o sonho ficou adormecido, sabe? Eu não tinha Sim. condições de me mudar para outra cidade e o custo disso era muito alto, não era uma prioridade dentro da minha casa. Então eu usei as poucas ferramentas que eu tinha ali ao meu favor para tentar construir um negócio. Porém, hoje existe muito mais suporte, muito mais informação, muito legal de ver. E esse suporte do Sebrae também, ele é muito importante, porque é como se te desse o norte. No Exato. início precisa da coragem. Essa coragem que é incentivada por pessoas como você, Gel, que Sim, trazem como inspiração, que dizem: "Olha, eu vim de um lugar onde eu usei os poucos recursos que eu tinha a meu favor". Então, eu enxergo um evento como esse, como esse pontapé para muita gente. sim. Então, para muita gente que está assistindo, que às vezes está ali naquele receio, a gente é rico. O evento o Ginga Moda RN é um evento rico, que traz muita informação, que traz muito conhecimento e que mostra que é um mercado amplo, o mercado da moda. Então, eu já quero puxar esse gancho para perguntar quais são as referências que você busca? Assim, o que é que você olha e fala que isso aqui faz sentido? Ou não, Vi, isso aqui não faz sentido, que eu acredito que é muito importante para essa construção de marca também, não é, Ana? Com certeza. Quando eu comecei a gostar, na verdade eu sempre amei moda, né? Eu sempre desenhava quando era criança, fazia croquis, nem sabia o que eu estava fazendo. Mas na época que as minhas colegas, elas, sei lá, chegavam em casa depois da escola e assistir um filme, um desenho, eu ia ler blog de moda. Os blogs de moda, tipo assim, há 10, 12 anos atrás, eu lia muito, o que não existe hoje em dia, né? E algo que eu buscava muito era revista. Eu era muito fascinada em revista. Eu tinha dois sonhos. Era trabalhar numa revista ou ser vendedora de alguma loja. Eu achava o máximo ser vendedora de alguma loja de roupa. E aí, quais são o que é que eu gosto de pesquisar e de ler? Além de perfis nacionais muito ricos que a gente tem hoje, inclusive o Nordeste, que está sendo representado aqui hoje pela Daniela e o Renner, é um perfil extremamente rico e que busca dar luz ali aos projetos do Nordeste, as marcas nordestinas. Mas eu gosto muito do FFW também, que é um perfil brasileiro que dá uma contextualizada cultural, midiática também, no sentido da cultura pop, da moda. E eu gosto de pesquisar em alguns internacionais. Querendo ou não, a gente consegue ter acesso a uma informação mais em primeira mão ali, né? Eu gosto muito de um que se chama List, que ele é uma plataforma que busca ali ranquear marcas que mais estão fazendo sucesso num determinado período de tempo. E, inclusive, a Havaianas esteve nesse ranking e eu fiquei assim muito feliz porque é um produto que é inclusive fabricado na minha cidade natal, em Campina Grande. Então imagina a dimensão de você ver um produto regional a nível internacional. Então hoje a gente tem muita coisa ao nosso dispor na internet. A gente só não aprende assim se não quiser de fato, tá? E conhecimento a nível físico, com certeza. Todos os cursos que o Sebrae e o Senai oferecem, acho que se eu tivesse na época que eu estava começando, eu teria feito absolutamente todos que tivessem ao meu alcance. É, realmente vale muito a pena, né? Muito, muito. Conhecimento nunca é demais, e Nunca. principalmente para quem está começando, é uma riqueza, assim, ter acesso Eu acho que vocês facilitado. leram a minha palestra, porque a primeira frase é exatamente isso, que o conhecimento é a sua maior riqueza. É É. exatamente essa a frase, você vai ver lá. Ai, Exatamente amei. isso. Já deu um spoiler Já, um aqui grande do que vai spoiler, ser visto na é. palestra. E já uma coisa assim que eu acho interessantíssima. Na verdade, eu sou um pouco suspeita em falar sobre moda potiguar, porque eu sou assim, fã de carteirinha de tudo que é Sim, produzido aqui, sabe? Ah, eu A gente, também. inclusive, tem aqui um movimento que é o Feito Potiguar, que é de valorizar o que é feito aqui na terra. E o Ginga também é um movimento assim para valorizar a moda aqui do Rio Grande do Norte. A gente tá nessa caminhada assim que eu vejo cada vez mais o Nordeste ganhando a valorização que realmente merece, porque merece. muita coisa é produzida aqui no Nordeste e que até um certo momento não era tão valorizada, as pessoas acabavam buscando um pouco mais de referências lá fora. E hoje a gente vê que existem referências riquíssimas aqui no Nordeste e Rio Grande do Norte. E aí eu vejo pelos seus conteúdos, já o que você sempre dá essa ênfase também no que é produzido daqui. Você sempre valoriza as pessoas que produzem esses materiais. Eu acho legal que você busca saber assim, o que há por trás daquele produto, daquela peça, justamente para dar essa ênfase a quem produziu aquilo. Então, eu queria entender de você, assim, para você, qual é a importância de valorizar esses produtos que são aqui da região e como você consegue
linkar isso no seu conteúdo, porque é um conteúdo que abarca, na verdade, todas as nacionalidades, né? Uma moda que ultrapassa essa questão do Nordeste. Então, eu acho que por ser paraibana e por ver de perto, eu sempre estive muito próxima desse fazer manual. E saber que isso é uma rede, uma cadeia que sustenta diversas famílias, isso mexe muito com a nossa emoção e acho que muito do nosso caráter também, né? De É poder, verdade. se você tem alguma ferramenta que pode ajudar as pessoas, eu acho que é mais do que nosso dever, realmente falando assim. Então, eu sou muito, muito, muito fã do artesanato. Todos os anos tem, inclusive, salão de artesanato, onde eu moro, em João Pessoa, atualmente. E a gente tem em Campina Grande também. Inclusive, eu fiz um vídeo ano passado mostrando o que eu comprei no salão de artesanato. E viralizou de um jeito que eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso todos os anos. E para vocês terem uma ideia de como às vezes a gente assim não tem noção da realidade das outras pessoas. A maioria, assim, nem tinha um Instagram profissional, não tinha um WhatsApp que alguém pudesse atender. Era, às vezes, um papelzinho que você tem que tirar foto do telefone. E acho que uma coisa que me constrangeu muito, assim, que eu pensei, meu Deus, como eu sou pequena perto disso aqui. Uma das meninas falaram assim, olha, não escreve, me manda áudio, porque eu não sei ler. E aí, quando ela falou isso comigo, eu pensei, caramba, às vezes a gente se coloca num lugar, assim, ou num pedestal, ou também de se inferiorizar tanto perto de outras pessoas do sul, do sudeste, quando a gente tem algo aqui que é o essencial, que é o que toca as pessoas na alma. O produto hoje em dia que toca você de dentro para fora, ele é muito mais poderoso, até na venda também. Porque quantas e quantas marcas não existem no mercado hoje em dia? O que é que diferencia você de outras? Por que eu vou comprar na sua marca e não compro em outras, sabe? Então, quando a gente tem essa conexão a nível mais profundo com o cliente, consequentemente, a gente cria uma oportunidade de venda ali. Então, acho que essa valorização, ela move o mercado, não somente regional, mas nacional. E eu acredito muito que isso ainda vai ser muito maior, esse movimento, inclusive através do Ginga. Através do Ginga, a gente consegue perceber quando a gente dá uma voltinha pelo espaço do evento, a gente sente, eu acho que o principal sentimento é o amor que é entregado a cada produto. A gente tá falando de um produto muitas vezes artesanal, aquele produto que foi dedicado muito tempo, foi Sim. dedicado muito amor. Então, para além da gente comprar aquele produto, a gente compra a dedicação do outro, o amor do outro. E o Nordeste, ele sempre entrega isso. Eu enxergo dessa maneira. Através do Sebrae, do Senai, a gente consegue sentir isso, sem dúvidas, e trazer esses looks e trazer esse papo que a gente está tendo aqui, essa valorização, ela é de extrema importância. Então, para quem está te acompanhando, para quem muitas vezes é aqui do Nordeste, que pensa, esse mercado é tão grande, esse mercado é tão extenso, será que eu consigo, através da minha influência ou através da minha marca, alcançar outras pessoas? Qual recado a Gel daria? O primeiro passo, eu acho que é entender exatamente o que eu falei para vocês, que você tem a maior riqueza dentro de você, que é o seu conhecimento, que é o seu saber, e isso é muito único. Todo mundo é muito único e essa é a nossa maior riqueza. Quando a gente entende que a gente é único, nada mais te para. A gente nunca vai entregar algo igual a outra pessoa, porque o que tem dentro da gente é o que nos diferencia. É a alma, é a essência, é o que a gente coloca ali naquele produto. A gente tem que sonhar, mas trabalhar muito também. E são tantas ferramentas hoje em dia que a gente tem aqui ao nosso favor, que fica impossível você não colocar esse sonho em prática. Eu acho que o principal que você precisa ter é esse sonho que não pode morrer, mas também o correr atrás, o desejar, o querer e se empenhar. Acreditar, né, Ana? Sim, exatamente. E ver isso também como uma forma de negócio, como algo profissional, né? Como algo que, se você realmente der a importância que tem, você consegue caminhar aí por muitos anos e ir longe nisso, porque as pessoas precisam também enxergar a moda como negócio. O que eu acho incrível da moda é exatamente isso, que a gente consegue unir o artesanal feito à mão, feito com amor, ao negócio. Porque é importante também a gente dar o peso que merece, né? Essa importância que merece, porque inúmeras famílias vivem disso. A nossa região, ela tem uma economia
que gira em torno disso. Então, assim, a gente precisa realmente dar o peso que merece. E, inclusive, algo também que eu acho muito interessante é ter a autenticidade para produzir conteúdos sobre isso ao longo dessa jornada, né? Eu vejo que você faz muito isso, coloca a sua autenticidade nesses conteúdos. Então, também queria assim que você pudesse dar uma dica assim para quem está começando agora em relação a como encontrar o caminho para se portar assim, nas redes sociais, que é, sem dúvidas, o caminho inicial para muitos negócios, e que a gente vê que existe uma grande concorrência assim, para realmente se tornar. Tem um diferencial nesse meio, né? Você adivinhou tudo que eu vou falar, mas tá impressionante. Eu coloquei, inclusive, uma pauta sobre autenticidade e eu escrevi bem assim. A autenticidade é somente sobre ser você. Muitas vezes a gente se esconde atrás de um personagem ou a gente quer ser parecido com outras pessoas que já estão em alta ou seguir determinada trend. Quando, na verdade, se a gente seguisse o que está no nosso coração ali, tudo seria de outra forma. Então, eu acho que fazer o diferente é ser sobre você. É conseguir mostrar para as pessoas a sua visão daquele negócio, daquele assunto, daquele produto, daquela informação. Coisas que muitas vezes vão ser contra a maré, nada contra a maré. Você acha aquilo ali loucura. É uma loucura para as outras pessoas. Mas eu acho que quanto mais você faz, quanto mais você se aprimora nisso, as pessoas vão começando a aceitar e elas vão passar a admirar. Se você persiste na sua verdade, se você persiste no que você acredita, é isso. Quantas e quantas vezes eu não vesti uma roupa muito diferente? Eu sabia que de começo todo mundo ia assim, odiar, achar super estranho, mas que daqui a uma semana iam querer reproduzir. Sim. Por que isso? Porque existe confiança dentro da gente. Se a gente sabe falar sobre o nosso produto, ninguém mais vai falar do teu produto como você, já começa aí. Então, quando eu tenho essa confiança de falar do meu produto e quando eu atribuo essa valorização, todo mundo vai atribuir também. A naturalidade, eu acho que sempre é o vencedor, né? É verdade. Outra frase que eu anotei pra gente falar mais tarde é que o natural é o novo viral. Sim. O que é banal, o que é comum, o dia a dia, se a gente observar as redes sociais, é isso. Com o avanço da IA também, tudo ficou muito igual. Sim. E ser você, ser natural, vai ser o que vai lhe destacar. Diferencial. Exatamente. E sem pensar muito. Maravilha, meninas. Está chegando ao fim já o nosso papo por aqui, mas eu passaria horas e horas. Tenho certeza que sua palestra será incrível. Já te admirava Obrigada. como profissional, agora te admiro 10 mil vezes mais como Obrigada. pessoa, pela sua trajetória. Agradeço muito a Ana também pela participação aqui. Obrigada. E pontuou também coisas maravilhosas. Então, muito obrigada. Se Obrigada. despede de quem tá em casa também. Gente, obrigada pela oportunidade. Eu sou assim, eu amo conversar, e ainda mais sobre moda. É um universo que eu respiro no meu dia a dia. Então, estou sempre disponível nas redes sociais também para conversar com vocês, trocar figurinhas, entender mais do universo, no que eu puder ajudar também a construir algo que tenha valor para vocês. Maravilha. Ana. Olha, ela responde mesmo, Eu viu? respondo! Eu tô falando Eu ia até porque falar várias isso. vezes eu perguntei Respondo, alguma tá? coisa, ela Se eu não sempre responder, a culpa é do responde. Instagram, que coloca numa pasta que ninguém nem sabe onde é, às vezes. É meio loucura, assim. Mas eu respondo. Ela Ícone interage. acessível. Muito bem, perfeito. Obrigada, Ana, também. E para você que está acompanhando o nosso podcast, ele vai ficando por aqui, mas aguarda que tem mais episódios saindo por aí.